Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e hoje o tema é muito interessante. Primeiro, muito obrigado por você ter clicado em nosso episódio para ouvir sobre este tema. Hoje o nosso convidado é o Claudinei Resch, presidente da SKF América Latina. E nós vamos bater um papo aqui muito interessante sobre o profissional empreendedor. Isso mesmo. Olha, entre tantas definições que nós encontramos, que nós estudamos, que nós aí investigamos, enfim, que nós compartilhamos em sala de aula e também com grandes empresários, profissionais, líderes, na verdade o empreendedorismo, de forma muito simples, mas não deixa de ser profunda, é a capacidade, de uma pessoa identificar um problema, uma oportunidade, desenvolver soluções e, por que não, investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Essa é uma das definições que eu peguei lá no site do Sebrae, depois você pode também aprofundar aí o teu conhecimento. Agora, se você tem observado, como eu, nos últimos anos, por que não dizer nas últimas décadas, o brasileiro tem procurado o seu próprio negócio. Existe um sonho de ser empreendedor e ter a sua própria empresa, enfim, ser dono do seu próprio negócio. E aí a pergunta que eu quero fazer, que é o que nós vamos conversar hoje, é: será que não existe oportunidades para você, profissional, empreender dentro da própria empresa que você trabalha? Quais são os caminhos que as empresas têm procurado desenvolver os seus profissionais para que eles possam realizar os seus sonhos sem ter que deixar a empresa onde eles trabalham? Nós vamos conversar hoje justamente sobre este tema e estas oportunidades. E nós vamos aqui falar sobre um empreendedor e, na verdade, um profissional empreendedor que tem muitas dicas e os caminhos para que você possa continuar na sua empresa sendo um profissional de sucesso e ajudando muitas famílias e a sociedade através da sua criatividade, da inovação, justamente da sua força de vontade de ver uma ideia colocada em prática. E eu já quero dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Olá, Claudinei, que bom estar com você novamente nesse podcast. Um grande abraço, temos um bom bate-papo aí pela frente. Olá, Zucoloto! Olá a todos vocês que estão junto conosco no podcast da SKF. Uma alegria enorme e muito bom estar com a sua energia, Zucoloto. Claudinei, a alegria é recíproca e nós vamos falar sobre um tema que tem norteado aí os espaços empresariais, as lideranças, enfim, todos aqueles que estão comprometidos com resultados. E eu já anunciei aqui que nós vamos falar hoje sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo. Claudinei, para a gente aquecer, eu tenho certeza que os ouvintes aqui estão também curiosos para saber o que você pensa, o que a SKF tem em seus projetos internos para o mercado também. Primeira pergunta, Claudinei, que todo mundo precisa saber: o que é ser um empreendedor? Olha, Zucoloto, ser um empreendedor é, antes de mais nada, ser alguém que sabe implementar os sonhos. Para mim, o empreendedor não necessariamente é o cara que transforma tudo em dinheiro. Não é isso. Mas o empreendedor é aquele que sonha e implementa. E aí tem uma linha muito divergente, né? A gente costuma dizer assim, o empreendedor é aquele que tem a cabeça no céu e os pés na terra. Por quê? Porque a gente sabe que tem muita gente que tem um monte de ideia, mas não sabe implementar. E a gente sabe que tem um monte de gente boa para implementação, mas não é o cara que cria. Então, empreendedor é aquele que tem cabeça no céu, pé na terra, porque ele sabe implementar as ideias. Claudinei, é muito interessante você ter trazido essa sua noção, visão e conhecimento, porque no mercado altamente capitalista, falar que o empreendedor necessariamente não precisa ter ideias que gerem resultados financeiros é interessante isso, né? Eu gostei. Hoje em dia existe uma linha muito grande de empreendedores sociais. É lógico que todo mundo precisa de dinheiro e precisa de recurso, porque é isso que gera valor. Mas o que eu quero dizer é assim, o conceito de empreendedor verdadeiro é aquele que faz acontecer. Lógico que a gente consegue lembrar de nomes de pessoas que fizeram fortunas por terem
sido relacionados como sendo empreendedor. Mas, diz uma coisa para mim, Madre Teresa de Calcutá, empreendedora ou não? Conta para mim, Socoloto. Claudinei, você está já no início desse bate-papo aqui, você já está trazendo reflexões profundas, ou seja, o empreendedor não precisa pensar necessariamente que no final do mês ou do ano ele vai ter uma conta financeira alta, mas ele deixar resultados, legados para a sociedade, é nessa linha, né? Exatamente. E no fundo do fundo, a gente conhece um material que se chama Founders Mentality. É um estudo que mostra como que o fundador de um negócio pensa. E é muito interessante. O fundador de qualquer negócio, ele pensa em construir valor. E o lucro, o dinheiro, é consequência. É isso que é um empreendedor de verdade. O empreendedor, ele realiza sonhos porque ele trabalha em função de um propósito específico. Então é lógico que eu falei de Madre Teresa de Calcutá, mas olha, muitas outras pessoas nesse mundo aqui foram empreendedores. Martin Luther King, Mandela, puxa vida, quem diria que essas pessoas não tiveram grande significância pelo que fizeram e foram empreendedores porque eles influenciaram e entregaram os sonhos dele. Se a gente vai, lógico, para o mundo dos negócios, a SKF mesmo, a SKF tem o Svinquist como o nosso fundador. Ele era um sonhador e um grande engenheiro que transformou um problema de manutenção das tecelagens em Gotemburgo em um negócio que hoje é a SKF de 9 bilhões de dólares, 45 mil funcionários e está em mais de 130 países. É interessante, quando você estava falando aqui de empreendedores sociais, um dos exemplos também positivos da nossa geração, se você me permite, Bill Gates deixou a presidência, né, a direção da empresa e hoje investe em programas sociais, em projetos aí pelo mundo também, ajudando a saúde, né, de vários povos. É verdade, é verdade. Isso é uma característica de um empreendedor. O empreendedor, ele não trabalha simplesmente para ele cada vez mais ter para ele. O empreendedor, ele tem a sabedoria de saber a hora que ele tem que mudar para fazer outra coisa. Veja só, vamos separar as coisas. O empreendedor não é aquele que maximiza o lucro. O empreendedor é aquele que realiza sonhos. Sendo assim, a gente pode interpretar que o empreendedor é um camarada que tem muitos sonhos. Imagina se Bill Gates ficasse a vida inteira dele trabalhando só com a Microsoft. Ele soube a hora de mudar para fazer outras coisas, porque ele é um sonhador. Ele deixou de sonhar em ter um software que fosse quase que universal, para ir sonhar a ter um mundo melhor. Isso é uma característica de empreendedores. Muita gente, às vezes, não consegue perceber, mas o empreendedor, ele faz mais de um negócio ou implementa mais de um sonho. Essa é uma característica de empreendedor. Bacana, Claudinei. Tenho certeza que os ouvintes já estão começando a repensar e ressignificar muitas coisas. Claudinei, por falar, né, em empreendedor, eu queria que você pudesse trazer aqui para nós, na sua grande experiência, quais são as competências para ser um empreendedor, sim, de forma bem prática? Eu costumo dizer que existem 4, muito claras. A primeira delas é ter vontade própria. Vontade própria significa assim, eu confio em mim, eu acredito nos meus sonhos. Essa é a primeira delas. Então, assim, o primeiro passo, na sua opinião, né, pela experiência também, precisa partir de dentro para fora esse desejo de fazer algo que possa realmente transformar uma realidade. E isso parte da pessoa, não é isso? Exato. Parte da pessoa. Um empreendedor tem como ponto inicial de partida ele mesmo. O segundo, se você me permitir, muita gente fala assim, o cara é um grande trabalhador, por isso ele deu sorte. Ou seja, coloca como se o valor acumulado que ele conseguiu, resultado do grande esforço. Não necessariamente. Eu costumo dizer que a segunda característica de um empreendedor é o planejamento. O empreendedor não é um cara que se arrisca em tudo.
Não, ele se arrisca, é verdade, mas ele tem a grande habilidade de planejar as suas ações como se fosse um jogo de xadrez. Todos nós sabemos que Silvio Santos é um grande empreendedor e ele começou a sua vida como mascate. Quem diria que o mascate se tornaria a pessoa que ele é hoje? Mas quando ele já realizava ali as suas vendas na barraquinha dele, ele sempre sabia muito bem planejar o estoque e o planejamento de produtos e a localização que ele ia colocar a barraquinha dele. É bacana você ter trazido esse segundo ponto do planejamento, porque o fato de sonhar precisa colocar isso em pequenas ações diárias, enfim, saber aonde quer chegar. Eu sempre costumo usar uma analogia. Um alpinista, ele atinge o topo de uma montanha, ou vamos considerar aqui um Everest, a cada passo que ele der, ele está rumo ao seu topo. Seria isso, né? É isso mesmo, passo a passo e não 10 passos de uma vez. Bacana. Vamos para o terceiro item, que você falou que são 4, quero saber quais são. Olha, o terceiro é correr risco. Eu conheço uma pessoa que era um grande empresário e ele montou uma rede de clínicas dentárias. Mas por uma questão familiar, o filho dele se tornou drogado e ele decidiu, então, usar os conhecimentos que ele tinha para cuidar do filho. Com o passar do tempo, ele acabou montando uma clínica de reabilitação de drogados. 10 anos depois, ele tem 6 clínicas. O que ele teve que aprender com tudo isso? A correr risco. Quando ele deixou a rede de tratamento dentários dele para ir cuidar do filho, parece que ele jogou tudo fora. Não, ele usou a habilidade dele de força própria, a habilidade de planejamento e reconstruiu o negócio que ele tinha, só que agora para o empreendimento social. Isso significa que um empreendedor, sim, ele corre risco. A diferença é assim, ele não corre qualquer risco, ele corre riscos calculados. E isso nos chama para a quarta competência de um empreendedor, que é assim, ele é racional. Um empreendedor, a despeito de que muita gente possa imaginar que é um camarada com muita energia e faz tudo e acontece por causa do esforço dele, não, ele planeja bem e por isso ele também tem uma boa competência de racionalidade. Muito interessante, Claudinei. Eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre correr riscos. Obrigado, Zucoloto. Essa é uma pergunta interessante. Correr risco está totalmente ligado com essa vontade própria que os empreendedores têm, né? Muita gente pode imaginar que correr risco é você olhar o precipício e se jogar, alguma coisa assim. Mas não, correr risco significa que você, sim, vai fazer coisas arriscadas, vai se aventurar, mas porque você se conhece. Ou seja, me permita só lembrar quais são as 4 competências para eu explicar melhor o que isso significa. Então, primeira competência, ter vontade própria. Segunda competência, ser um bom planejador. Terceira competência, correr riscos. Quarta, ser racional. Bom, no fato de correr riscos, significa, por exemplo, eu vou começar uma startup de cartão de crédito. Mas olha, é um grande risco para quem não conhece nada do negócio. Mas, se você é um dissidente de uma instituição bancária que conhece um pouco sobre o negócio, tem amigos na área de tecnologia, tem ótimo relacionamento, olha, você está correndo um risco calculado. Eu acabei conhecendo uma pessoa que construiu um cartão de benefícios que hoje é muito utilizado por muitas empresas, e esse cartão de benefício é utilizado pelas empresas da seguinte forma: a empresa distribui um determinado valor para o seu funcionário e esse funcionário no cartão digital, ele distribui essa quantia para utilizar de acordo com o pacote de benefícios que a empresa lhe dá, ou alimentação, ou combustível, ou até mesmo um stream de Netflix ou Disney Plus, ou whatever. Esse menino tem 28 anos, Zucoloto, 28 anos. A empresa tem
menos de 2 anos e ele já fatura mensalmente mais de R$300 mil. São exemplos que realmente marcam e deixam aí uma história, um legado de ver como que é possível empreender independente da idade, mas desde que tenha alguns pilares bastante interessantes. Claudinei, tem uma coisa que tem me chamado muito a atenção e eu acho que você também está bem atento com isso. Cada vez que a gente clica ali num vídeo do YouTube, aparece alguém fazendo alguma propaganda ou marketing, dizendo o seguinte: olha, você precisa ter o seu próprio negócio, você precisa investir e ganhar 10 vezes mais, e parece que nós estamos envolvidos, eu diria quase que numa ideologia dizendo o seguinte: você só pode ser um empreendedor estando fora da empresa onde você atua, quando você tiver o seu próprio negócio. Eu gostaria que você pudesse compartilhar a possibilidade de ser empreendedor dentro da empresa onde se atua, ou seja, intraempreendedorismo. Você poderia explorar isso para nós? Olha, Zucoloto, muito bom ponto, mas aí eu preciso remeter-me ao passado. Em 1989, eu e meu irmão compramos um lava-rápido. Eu estava no 3º ano da faculdade, meu irmão estava desempregado, meu irmão cuidava do lava-rápido e eu tentava ajudar nos finais de semana. Meu pai ajudava, minha mãe ajudava. Foi a época que o Collor confiscou a poupança. Nós falimos o lava-rápido em 10 meses. Bom, ser empreendedor individual é algo muito difícil. Muito difícil. Embora aí pareça muita gente dizendo assim: seja empreendedor, se arrisque, faça o que você sonha, biriri, parará. É muito difícil, muito difícil. Eu, então, por minha experiência própria, já tinha aí essa vontade de fazer as coisas acontecerem. O que eu fui fazendo ao longo do tempo é transferir essa grande vontade de fazer as coisas acontecerem para dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, ao longo da vida, eu tenho uma experiência muito interessante. Na primeira empresa que eu trabalhei lá durante 18 anos e atuei em 11 áreas diferentes. Eu aprendi que dá para ser empreendedor dentro das empresas. Quando nós estamos dentro das empresas, se nós temos essas 4 competências, vontade própria, planejamento, vontade de correr risco e ser racional, você, ao longo do tempo, consegue exercer as suas competências e implementar diversos negócios diferentes, com muito menos perigo de que você se aventurasse sozinho. E vejo isso como uma grande vantagem, porque você pode se tornar um empreendedor dentro da empresa, porque ela vai te dar mais segurança no final das contas. Ou seja, o aspecto segurança faz com que você se sinta até com mais coragem de construir negócios novos para a empresa que você trabalha. É muito interessante, Claudinei, vindo isso de você, que realmente aí atua como presidente da SKF, porque muitos colaboradores ainda não perceberam a oportunidade que existe de empreender, porque realmente estão muitas vezes pensando em apenas empreender externamente. E é o que você disse, de repente uma grande ideia, um excelente projeto pode ser inclusive apoiado pela empresa onde ele atua, não é isso? Olha, Zucoloto, além de apoiado, eu posso contar um ou outro exemplo de ideias de funcionários que se tornaram negócios para a própria empresa. Mas, antes disso, eu acho que o grande dilema que as pessoas têm é assim: quando estão dentro de uma empresa, elas olham a construção da carreira dela com planos de desenvolvimento pessoal bem definidos. Na verdade, as empresas hoje, elas buscam pessoas com coragem de correr riscos. Eu vejo hoje no management da SKF do Brasil, o management de diretores que foram formados e chegaram a ser diretores porque eles tiveram ideias de negócios novos. Se eles fossem fazer esses negócios novos fora da SKF, para a SKF seria muito ruim. Nós temos uma área de engenharia que presta serviço para o mercado e vende por serviços de engenharia. Nós somos a única unidade do grupo mundialmente que tem um negócio desses, Zucoloto. O
o criador dessa ideia hoje é diretor. Nosso SKF College também foi uma ideia de um funcionário nosso e hoje é um negócio que já fatura R$80 mil por mês. Claudinei, é muito interessante isso que você nos trouxe, porque muitos pensam que empreendedorismo é ter um produto ou um serviço ou uma empresa própria. Na verdade, a carreira, o desenho da carreira também, aonde se quer chegar, também é empreendedorismo, não é? Sim, mas tem aí um limiar que separa isso. Você querer crescer na carreira por crescer não necessariamente torna você um empreendedor. Mas a sua carreira se desenvolver em função das suas 4 competências bem desenvolvidas, que são as 4 competências de um empreendedor, sim, aí é uma construção de carreira bem feita e eu diria muito mais consistente, porque faz de você ser um empreendedor dentro da empresa. É verdade, eu concordo com você e é nessa linha que eu pensei quando eu lancei esse desafio para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender que é possível intraempreendedorismo sem correr riscos aí muitas vezes, sem controle, sem planejamento, sem esses 4 pilares que você trouxe aqui para nós. Claudinei, dentro da SKF existe essa oportunidade para o intraempreendedorismo? Zucoloto, eu acredito que de maneira muito estruturada, não. Mas é uma questão cultural. Por que cultural? Porque você precisa também apresentar seus projetos para que eles sejam valorizados. Por exemplo, o que nós temos na SKF mundialmente é um programa que se chama Global Leadership Program e todo ano, ao menos 2 pessoas da SKF do Brasil participam desse programa. Nesse programa, você é obrigado a apresentar um projeto de negócio num período de 9 meses. A empresa tem como compromisso ajudá-lo a implementar esse projeto, que muitas vezes é um negócio novo. Nós temos negócios de mancais dentro da SKF que alguns anos atrás a gente faturava nada e hoje a gente fatura pelo menos R$800 mil por mês. Isso é algo hoje conectado com esse tipo de programa que se chama Global Leadership Program. Bom, não posso dizer que é assim algo que abrange todos os níveis da companhia, mas para pessoas que reúnem essas 4 competências, existe, de certa forma, um olhar mais atento. E sim, essas pessoas hoje, elas têm um estímulo para que elas implementem projetos, mesmo que sejam projetos muito inovadores. Temos uma área de negócios novos na empresa e algumas das ideias que estão ali surgiram dos próprios funcionários. Por exemplo, muita gente não sabe, mas o nosso Car Center, que hoje já tem 50 oficinas especializadas em mecânica automotiva com a marca SKF, essa ideia saiu do William, que era gerente de desenvolvimento de produto e hoje ele é gerente de implementação de rede de Car Center. A ideia foi dele. Não temos de maneira estruturada, mas sim existe uma cultura na direção da empresa para valorizar ideias novas e permitir que elas sejam implementadas. Claudinei, recentemente eu gravei o podcast, episódio 17, justamente com o William Martins. Então você que está nos ouvindo, clica lá para você ver que história fantástica e como que essa rede também está crescendo no Brasil todo. Claudinei, eu acredito muito que muito mais do que ter um programa estruturado e não funcionar, vale muito mais a cultura do empreendedorismo dentro das empresas. Muito obrigado, Zucoloto. Isso já é uma compreensão. Porque lembra, ser empreendedor é aquele camarada que tem a cabeça no céu, pé na terra e sabe implementar sonhos. Então, não adianta você ter um programa e se você não tiver aí alguém que tem essa habilidade ou a mentalidade de fundador. Muito obrigado, Zucoloto. Claudinei, eu gostaria que você pudesse deixar aqui para os nossos ouvintes, sejam eles presidentes, diretores ou mesmo quem já está ali no chão de fábrica, uma mensagem que você carrega no seu coração, algum exemplo, você já trouxe muitos exemplos aqui de vida, uma mensagem para quem deseja ser um empreendedor ou então realmente continuar sendo. Zucoloto, eu vou dizer uma coisa que pode parecer fácil, mas não é. Eu diria assim, antes de tudo,
Conheça a si mesmo. Olha, faz alguns exercícios de meditação. Eu não estou falando porque parece moda, não. A meditação vai ajudar você a se conhecer melhor. Segundo, estude, estude e estude. E depois, arrisque de forma consciente. Isso é o que eu diria que é possível fazer. E olha, outra sugestão é assim, não necessariamente queira ser empreendedor fora da SKF. Tenta trazer as tuas ideias para a sua liderança e eu acho que você vai ser bem recebido. Quem sabe você até ganha uma forma de recursos da própria empresa para implementar a sua ideia. Já estou imaginando os ouvintes, principalmente que estão na SKF e aqueles também que nos ouvem, que não pertencem a essa companhia, o desejo de continuar a fazer parte dela. Claudine, muito obrigado pelo seu tempo. Tenho certeza que esse bate-papo vai gerar muitos resultados. Um grande abraço para você e foi um prazer gravar mais um podcast com você. Um grande abraço. Muito obrigado, Zucoloto. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau. É isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe com seus amigos em suas redes sociais para que outros também possam ter o mesmo conhecimento que você adquiriu neste nosso episódio. Não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Espero revê-los em outro episódio. Um grande abraço e até lá!